Olá! Hoje a nossa aula é sobre propriedades coligativas. Mas o que são? São propriedades atribuídas ao solvente que se modifica na presença de certa quantidade de um soluto não volátil. Ou seja, as propriedades de uma solução, elas são influenciadas pela quantidade de soluto. E tal influência não depende da natureza química do soluto. E onde essas propriedades coligativas elas são utilizadas? Elas são muito utilizadas em processos industriais e até mesmo em diversas situações cotidianas. Em soluções diluídas, as propriedades da mistura elas dependem apenas do número de partículas do soluto. E quais são as propriedades coligativas? Nós temos a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor, a elevação ebulioscópica, que é a elevação do ponto de ebulição, o abaixamento crioscópico, que é a redução do ponto de congelamento, e a pressão osmótica, que é a passagem do solvente por uma membrana. A primeira propriedade que nós vamos falar é a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor de um líquido na presença de certa quantidade de um soluto não volátil. Então, ao adicionarmos um soluto, o sistema ele se encontra em maior grau de entropia, ou seja, um maior grau de desordem das moléculas, diminuindo a variação de energia de Gibbs e o tornando mais estável termodinamicamente. E desta forma, a tendência da transformação para a fase vapor fica diminuída. Por exemplo, ao fazermos uma mistura de uma certa quantidade de açúcar em um copo de água, as moléculas de açúcar elas se dissolvem na água, pois são polares, ou seja, fazem interação com as moléculas de água, através das forças intermoleculares. Esse processo de interação entre as moléculas água e açúcar dificulta que a água presente na superfície desta solução passe para o estado de vapor, ou seja, é reduzida a sua tendência em evaporar. Como a evaporação foi dificultada pela presença de soluto, haverá menos vapor de água no recipiente, o que causará uma diminuição da pressão máxima de vapor. Muitos experimentos, eles mostraram que a presença de um líquido não volátil ou um sólido, como soluto não volátil, sempre diminui a pressão de vapor do solvente puro. E a pressão de vapor de um líquido, ela depende de quão facilmente suas moléculas elas vão escapar da superfície do líquido para o vapor. Consequentemente, a pressão de vapor de um líquido na presença de um soluto vai diminuir. Como podemos calcular isso matematicamente? Utilizando o exemplo de uma solução de glicose ou NaCl, tá? Assim, quanto maior a quantidade de glicose ou cloreto de sódio em uma mesma quantidade de água, mais difícil será a evaporação e menor ainda será a pressão máxima de vapor. No gráfico aqui, nós temos a pressão de vapor do solvente, tá? Em função da fração molar do solvente e a fração molar do soluto, ok? O zero aqui seria a quantidade de solvente de 0 a 1, ou seja, 100% de solvente. Quando nós temos 100% de solvente, ou seja, solvente puro, eu tenho a pressão pura do meu solvente aqui. Quando eu vou adicionando soluto ao meu solvente,
a minha quantidade de solvente em relação ao todo vai diminuindo e eu vou aumentando a minha quantidade de soluto na solução. Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente vai aumentando a quantidade de soluto, vocês podem observar que a pressão de vapor vai diminuindo, do solvente vai diminuindo. Por isso que quanto maior a quantidade de soluto e uma mesma quantidade de água, mais difícil será a evaporação, tá? E menor será a pressão máxima de vapor. Então, pela lei de Raoult, nós temos que a pressão do solvente é proporcional à fração molar do solvente vezes a pressão pura do solvente. Como nós temos que x de A numa solução, ela tem que ser menor que 1, porque se for 1, eu tenho solvente puro, ela é menor que 1, nós temos que a pressão de vapor de uma solução sempre será menor que a pressão pura do solvente. Então, o abaixamento da pressão de vapor, ela segue a lei de Raoult, tá? E ela é produzida pela adição do soluto não volátil. Então, ela fica proporcional à fração molar do soluto, numa dada temperatura. Como a gente pode desenvolver isso? Como já foi dito, a pressão parcial do minha solução, tá? Do meu solvente aqui, ó, quando eu tenho uma quantidade de soluto, ela será a fração molar do meu solvente vezes a pressão pura do meu solvente, tá? E o que é essa variação de pressão? Quando a gente adiciona soluto, a variação de pressão de um líquido na solução, ela vai cair, correto? Então, ela será sempre a pressão pura, que é a máxima, menos a pressão de vapor que nós encontramos aqui. Substituindo, tá? A variação de pressão será a pressão pura do meu solvente, e eu tenho aqui que a minha pressão parcial é fração molar do meu solvente vezes a pressão pura do meu solvente, tá? Colocando em evidência que pressão pura, eu vou ter variação de pressão é igual a 1 menos x de A vezes a pressão pura. O que é 1 menos x de A? É a quantidade do meu soluto, x de B. Então, eu tenho que a minha variação de pressão, ela é igual a fração molar do meu soluto vezes a pressão de vapor pura do meu solvente. As propriedades coligativas, elas provêm da diminuição do potencial químico do solvente provocado pela presença do soluto. Então, a redução faz esse potencial passar de um potencial químico de uma solução, ela vai ser potencial químico do líquido puro mais RTLN de x de A, que é a fração do meu líquido. Como dito anteriormente, o meu x de A ele vai ser sempre menor que 1, para que eu tenha uma solução. Então, o meu ln de x de A é menor que 0. Então, o meu potencial químico, quando eu tenho uma solução, ele sempre vai ser menor que o potencial químico do meu solvente puro. Aqui,
eu tenho as linhas pretas no gráfico, que são as linhas do meu líquido puro, tá? E aqui eu tenho a linha em azul, que é o potencial químico da minha solução. No meu eixo Y eu tenho o potencial químico e no meu eixo X eu tenho as temperaturas, tá? Então, ao cruzar aqui a minha linha do sólido com o líquido, eu tenho uma temperatura de fusão do meu solvente. E ao cruzar a minha linha do estado líquido para o estado vapor, eu tenho uma temperatura de ebulição do meu solvente, tá? Como o meu potencial químico ele é menor de uma solução em relação ao líquido puro, tá? Eu vou ter um aumento aqui do meu ponto de ebulição, porque ele vai encontrar com o meu estado vapor nesse ponto aqui, que vai dar uma temperatura de ebulição maior em relação ao solvente puro. E se eu chego aqui, ó, nesse ponto, eu tenho uma temperatura de fusão menor em relação à temperatura de fusão do meu solvente puro. O que a gente observa aqui? Que não há uma influência direta do soluto sobre o potencial químico do solvente na fase vapor ou no solvente no sólido, ok? Pois o soluto ele não vai aparecer no vapor e também não aparece no sólido. E deste modo, em se tratando, por exemplo, do equilíbrio líquido-vapor, que é o que nós vamos ver agora, uma maior temperatura vai ser necessária para que a pressão de vapor seja igual à pressão local, o que vai justificar, portanto, o fenômeno da elevação ebulioscópica, que vamos falar a seguir. Falando da elevação ebulioscópica, ela é o estudo do aumento do ponto de ebulição de um solvente puro pela adição de um soluto não volátil. Por exemplo, quando adicionamos soluto não volátil a um solvente líquido, também irá ocorrer o aumento da temperatura, como dito anteriormente. Então, o soluto não volátil ele atrapalha a evaporação das moléculas, roubando a energia cinética. Aqui na figura, à nossa esquerda, nós temos um recipiente com água pura. À direita, eu tenho um recipiente de uma solução com água mais glicose. E ao colocarmos os termômetros, um em cada recipiente, observamos que a solução com água pura, a pressão de 1 atm, ela terá temperatura de ebulição a 100 graus Celsius, enquanto a minha solução de água mais glicose, ela ferverá a uma temperatura, ou seja, ela entrará em ebulição a uma temperatura superior à temperatura do solvente puro. E se aumentarmos ainda a quantidade de soluto, ou seja, aumentar a concentração de soluto aqui nessa solução, teremos uma temperatura ainda mais superiores de ebulição. Essa variação de temperatura, ela pode ser calculada. E como que nós vamos calcular? Nós calculamos da seguinte forma. A temperatura de ebulição, ela é proporcional a uma constante ebulioscópica
K, tá? Vezes a quantidade de soluto que nós temos na minha solução. Ou seja, é diretamente relacionada com a quantidade de soluto na minha solução. Nessa primeira fórmula aqui, nós temos que a variação de temperatura de ebulição, ela vai ser dada pela constante de ebulição do meu solvente e a quantidade de soluto presente na minha solução, tá? Que seria diretamente a fração molar de soluto e não de sua natureza. Mas nas aplicações práticas, quando as soluções são diluídas, a fração molar ela vai ser proporcional à molalidade, pois as soluções são diluídas. Então, a temperatura é a constante vezes a molalidade do soluto. Resumindo, quanto maior o número de partículas do soluto adicionado à minha solução, maior será meu ponto de ebulição. O abaixamento crioscópico. Ele é o estudo do abaixamento do ponto de congelamento de um solvente quando se adiciona a ele um soluto não volátil. Por exemplo, a pressão de 1 atm, a água pura ela vai se congelar a 0 graus Celsius. No entanto, quando a gente adiciona também glicose, vai demorar mais para congelar, ou seja, o seu ponto de fusão irá diminuir, atingindo valores abaixo de 0 graus Celsius. Aqui na figura, nós temos dois recipientes, um água pura e o outro água com glicose. No primeiro, à nossa esquerda, o ponto de fusão da água pura é de 0 graus Celsius. No segundo, temos uma solução de glicose de 1 molar, supondo que temos uma solução de glicose de 1 molar, a temperatura de ebulição será de menos 1,86 graus Celsius, ou seja, menor que 0 graus Celsius. E se a concentração fosse maior, por exemplo, de 2 molar, o ponto de fusão seria menos 3,72 graus Celsius, ou seja, o ponto de fusão diminuiria ainda mais. Essa variação de temperatura de congelamento ou de fusão, ela também pode ser calculada através da quantidade de soluto na solução. Então, ela seria da mesma forma que para a elevação ebulioscópica. A minha variação de temperatura ela é dada por uma constante crioscópica vezes a quantidade de soluto de fração molar do meu soluto na minha solução, tá? E também nas aplicações práticas, quando as soluções são diluídas, a fração molar vai ser proporcional à molalidade, pois a solução serão diluídas, tá? Então, é a variação de temperatura, é a constante crioscópica, tá? Vezes a molalidade do soluto. Resumindo, quanto maior o número de partículas do soluto na minha solução, menor o meu ponto de congelamento. Aqui segue alguns exemplos de constantes crioscópicas e constantes ebulioscópicas, tá? Eu tenho do benzeno, da cânfora, do fenol e da água, tá? A constante crioscópica ou de fusão do meu benzeno seria 5,12 e a minha ebulioscópica de 2,53. Vamos fazer um exemplo aqui para ver de cálculo de variação de temperatura em função da quantidade de soluto adicionada à minha solução. Então, um exemplo aqui seria, a solução apresenta 54 gramas de glicose em 500 gramas de água. Sendo a constante crioscópica da água igual a 1,86 graus Celsius quilograma por mol, indique qual é o abaixamento
da temperatura de congelamento da solução. Então, primeira coisa, a relação entre o abaixamento da temperatura de congelamento de uma solução e sua molaridade é dada pela equação abaixo aqui. ΔT é a constante vezes a molaridade. Então, para determinar a molaridade, nós temos que considerar que em 54 gramas de glicose existe 0,3 mol. Aplicamos, então, a seguinte regra de 3. Para meio quilo de água, dissolve-se 0,3 mol de glicose. Para 1 quilo de água, dissolverá 0,6 mol de glicose. Então, nós temos 0,6 mol de glicose para 1 quilo de solução. Então, dessa forma, nós temos que a variação da temperatura crioscópica é a constante, que vale 1,86, vezes a molaridade, que dará uma variação de temperatura de 1,116 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é de menos 1, a variação não, desculpa, a temperatura de congelamento ou de fusão dessa minha solução, ela vai se dar a menos 1,116 graus Celsius ou 271,884 kelvins. Um segundo exemplo é sobre as propriedades coligativas. Foi dissolvido uma determinada massa de etanol puro em 200 gramas de acetona, acarretando um aumento de 0,86 graus Celsius na temperatura de ebulição da acetona. Então, dados a massa da acetona, a constante ebullioscópica molar da acetona, tá, de 1,72, e ele pede qual a massa de etanol dissolvida. Então, nós temos aqui também que a variação da temperatura ebullioscópica, tá? Ela é a constante ebullioscópica vezes a molaridade, tá? Nós temos aqui, ó, à nossa direita, que molaridade é número de mol sobre a massa do solvente, tá? E temos que número de mol é a massa sobre massa molar. Substituindo aqui, ó, do meu soluto, massa sobre massa molar, aqui em cima, nós vamos ter que a molaridade é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes a massa do solvente. Então, vamos substituir aqui no lugar da molaridade, a gente coloca aqui quanto vale a molaridade, que é a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes a massa do solvente. Nós temos que a variação de temperatura foi de 0,86 graus Celsius, que a constante ebullioscópica é de 1,72, tá? E ele quer a massa de etanol dissolvido, ele quer a massa do meu soluto, ok? Então, eu tenho que a massa, no caso do meu soluto, é de 46, tá? E que a massa do meu solvente é de 0,2. Então, eu tenho que 0,86 vezes 46 vezes 0,2 é 1,72 vezes a massa do meu soluto. Reorganizando, eu vou ter que uma massa do meu soluto será de 4,6 gramas. Ok? No próximo vídeo, eu vou falar sobre pressão osmótica, ok? Espero que tenha ajudado vocês aí. Falou? Obrigada.